E aí, aluno desenrolado, professor Mariano Júnior, na aula de hoje, período pré-colonial. Moçada, é importante você dominar um conceito historiográfico, porque o Enem ele gosta de trabalhar com essas nuances do trabalho específico do historiador. Quando falamos em período pré-colonial, é mais uma divisão didática para que o aluno consiga se situar na questão do espaço-tempo. O período pré-colonial vai de 1500 a 1530, mas na realidade já é o período de ocupação da América Portuguesa ou do Brasil por parte dos portugueses e com paqueras, com presenças ali marcantes também de holandeses e espanhóis. Primeira coisa, aliás, segunda, né? A primeira é lembrar que essa divisão é apenas didática. Efetivamente, os portugueses já estavam vendo essa parte da América como sua e tentando tomar posse dela efetivamente, beleza? Aí sim, a segunda coisa que você deve lembrar sempre que se fala nesse período. Alguns alunos lamentam, ficam com um certo sentimento de tristeza, que dizem, Portugal nem veio para o Brasil de uma vez. Eles nem começaram a ocupar logo o Brasil. Quem eles pensam que são? Pessoal, o Brasil não existia não. Isso aqui era um território ocupado por povos nativos da América e que os europeus estavam fazendo incursões para explorá-lo. Tomou posse desse território com Pedro Álvares Cabral com o objetivo maior de fazer daqui do Brasil, ou do futuro Brasil, um porto seguro para a viagem entre Europa e África, Europa e as Índias, na Ásia, porque eles vêm navegando para o Brasil. Vou lhe mostrar aqui no mapa, ó. Eles vêm da Europa, saem da Europa, passam pelo Oceano Atlântico, param no Brasil e seguem para o sul da África para depois chegar aqui às Índias. Por que fazer esse caminho tão distante? Não é distante, pessoal. No mar tem caminho, é seguir as correntes marítimas. Lembre-se que são embarcações à vela. Se o cara vai contra o vento, corre o risco de se quebrar o mastro. Então o Brasil será muito útil para o caminho que eles faziam até as Índias. E é exatamente por isso que mesmo Cabral tendo fincado a bandeira lusitana lá no litoral hoje da Bahia, colocado a bandeira do Império Português, eles não terão ainda uma política colonial de ocupação da América. Por que não? Tá aqui, companheiro. Veja só, as especiarias eram um negócio das Índias. Nada era melhor naquele momento para os portugueses do que as especiarias. Aliás, para qualquer um dos povos europeus. Moçada, era um dinheiro violento, era muita grana. Se você partir do princípio que ouro, mostarda, noz moscada eram vendidos a preços comparáveis ao do ouro, e esses caras trazem agora, os portugueses, em grande quantidade, tolos seriam eles se perdessem tempo tentando ocupar a América Portuguesa. Por isso que a ocupação desse território, que futuramente irá se efetivar como o Brasil, como a América Portuguesa, não é feito de imediato. Então não é para você ficar chorando em depressão, porque os portugueses não quiseram nada aqui com a nossa terra, que aliás nem nossa era, nem Brasil tinha, nem nação, nem nada. Era uma área em que nativos de diferentes etnias ocupavam e que os portugueses vão tentar explorar, certo? Então, não ocupam de imediato, porque havia um negócio mais importante. Poxa, mas temos que incentivar alguns para virem para cá, para ocupar parte desse litoral e, desta maneira, tentar explorá-lo não apenas economicamente. Na realidade, o maior interesse desse primeiro contato entre 1500 e 1530 daqueles lusitanos que vieram para cá era tentar encontrar alguma riqueza imediata, que seria o ouro, né? O grande sonho do Eldorado europeu era fazer com que a ocupação efetiva da América lhe desse um retorno econômico de imediato. Não rolou. Não teve ouro, não teve prata na América Portuguesa. Então eles partem para uma alternativa.
Qual é essa alternativa? Extrativismo vegetal, principalmente do pau-brasil, para a fabricação de tintas na Europa, né? O miolo do pau-brasil era utilizado na Europa para a produção de tintas para tecidos, mas não era apenas o pau-brasil que era explorado. Lá na região norte se pegava a madeira de lei do Pará, no litoral do Nordeste, ou do Nordeste que não tem a Mata Atlântica, digamos assim, entre o Rio Grande do Norte e o Maranhão, era comum a exploração do pau-violeta, madeira utilizada na construção e reparos de navios e de imóveis na Europa. Ou seja, eles vão usar o extrativismo vegetal, sobretudo de madeira e principalmente do pau-brasil, para estimular que parte dos colonos europeus viessem para cá com a perspectiva de gerar riqueza para eles, gerar riqueza para a coroa e ocupar, de fato, pelo menos o litoral da América Portuguesa. Só que tinha um problema. Poxa, o litoral da parte da América que cabia a Portugal era muito grande. Entre hoje o que é parte do Pará e o litoral de São Paulo, você tem aí aproximadamente 5.000 quilômetros. É muito espaço, é muito território. Portugal não tinha gente para vir aqui explorar. E agora, José, o que é que eu faço? Tem uma vastidão territorial só na América, mais portos na África, mais zonas de comércio nas Índias, e eu não tenho pessoal suficiente para, de maneira efetiva, explorá-lo. O Estado, melhor dizendo, não tem. Então, qual é a saída para isso? Qual é a alternativa para isso? Eu tenho que dar alguma vantagem para quem vem. E aí, eles criam o sistema de arrendamento. O pau-brasil será arrendado. A sua exploração a quem? A Fernão de Noronha. Olha, professor Mariano, ela é da ilha, é Fernando de Noronha, é em homenagem a ele mesmo. Cristão novo, ou seja, de uma família de judeus convertidos ao catolicismo, que vai ocupar não apenas o arquipélago, hoje pertencente a Pernambuco, mas também irá explorar o pau-brasil em todo o nosso litoral. Era como se ele fosse chefe ou líder de um grande consórcio de exploradores de madeira. Ele representava uma camada comerciante de Lisboa e da cidade do Porto. Beleza? Aí vão ocupar o território, ou melhor dizendo, no litoral para explorar o pau-brasil. Não tem mão de obra para trazer de Portugal. Quem eu uso? Eu uso os nativos. Através de quê? Do sistema de escambo. Eu uso o escambo porque a troca de mercadorias era um modelo comercial utilizado por todas as comunidades, independentemente do seu estágio de desenvolvimento. Como que vai funcionar o escambo? Aqui no Brasil, vou lhe mostrar. Olha só, os índios ficavam responsáveis por cortar a madeira, eles tiravam o pau-brasil de dentro da Mata Atlântica, levavam até o litoral, onde eles trocavam pelo quê? A maioria dos livros chama de bugigangas, coisas sem valor. Não, galerinha. Aí uma perspectiva eurocêntrica. Para os europeus, quando os índios entregavam aquela valiosa madeira, que será transformada em tinta, o seu miolo, a própria madeira em móveis, na Europa, os índios estão levando desvantagem. Galera, o que é que os índios estão recebendo em troca, pessoal? Os índios estão recebendo facão, os índios estão recebendo utensílios domésticos, feito de cobre, de bronze, latão. Ah, professor Mariano, não é bugiganga não. É bugiganga mesmo. Não, galerinha. Sabe por que não é? Qual era o estágio tecnológico dos índios? Sabemos que não há cultura superior ou inferior. Preste atenção. O índio brasileiro, o nativo da América Espanhola, ele não tem uma cultura inferior à dos europeus. A diferença entre eles são o quê? Estágios de desenvolvimento tecnológico. E os europeus sim estavam mais à frente que os índios. Resultado, qual é a vantagem para o índio de receber esse material? Muito. Eu tenho em minhas mãos uma técnica de fabricação de produtos
mais eficiente do que a minha. Ora, eu recebo os produtos já de cobre, latão, bronze, prontos para utilização, coisa que eu jamais teria, muito melhor. Então o escambo é a troca de mercadorias em que as duas partes têm a certeza que estão levando vantagem. Onde era feita essa troca? Não tinha um shopping center, não havia uma feira livre. Qual o local de troca? As feitorias. Para lá os índios levavam madeira, para o Brasil que era extraído de maneira esparsa da Mata Atlântica, e lá recebiam os utensílios que lhes interessavam. E esse comércio funcionou bem uma boa parte desse período pré-colonial. O negócio começou a desandar, começou a ficar enrolado em que momento? No momento que os índios não queriam mais prestar esse serviço aos portugueses. Não queriam mais prestar porque dentro da mentalidade indígena de produção econômica não fazia sentido você acumular. Então, a partir do momento que os índios sentiam que aquilo que eles desejavam para o seu comércio, melhor dizendo, para o seu cotidiano já tinha sido atingido, eu não quero mais ir atrás do pau-brasil. Ah, eu quero 3 panelas, eu já tenho as 3 panelas, tá bom. Eu quero 2 facões, eu já tenho. Eu tenho uma mesa, vamos supor, era muito raro, mas para criar aqui o exemplo, eu coloco lá uma mesa. Feito isto, não interessa mais os índios trabalhar para os lusitanos ou para qualquer outro povo europeu. Por isso que o negócio do escambo começou a gerar estranhamentos, choques, conflitos entre os nativos e os europeus, porque os índios já tinham ficado satisfeitos, ou parte dos índios, com os produtos que recebiam. É nesse momento que começa a construção negativa dentro da mentalidade portuguesa a respeito dos índios. Negativa de que maneira? Vou usar só um exemplo para ser o exemplo clássico. Quando vão acusar os índios de barbárie, de selvageria, com o quê? Rituais de antropofagia. Olha como eles são atrasados, como eles são bárbaros. Os índios devoram as carnes humanas. Pessoal, na Europa, pouco tempo antes deles chegarem aqui, aliás, concomitante com a chegada deles aqui no século XVI, o que é que nós teremos? Teremos as guerras religiosas, quando Amsterdã ficou cercada por católicos no conflito entre Holanda e Espanha, há relatos de canibalismo. Nos campos de batalha da Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, há relatos de canibalismo. Quando o europeu fazia, era necessidade. Ah, era um absurdo, mas foi necessário. E quando o índio faz errado, e outra coisa, o índio ele praticava antropofagia ou canibalismo não porque ele gostasse da carne humana. Qual o motivo da antropofagia? É um ritual religioso. Ele está ali para absorver as qualidades, para absorver a força do adversário ou dos entes queridos. Sim, eles devoravam as carnes de parentes em algumas comunidades, mas isso a gente vai trabalhar melhor na aula específica sobre os índios, tá bom? Então o sistema de escambo ele começa a ter falhas e vai desandar. Só enfatizando uma coisa, não eram apenas os portugueses que exploravam essa madeira no nosso litoral, não. Presença estrangeira. Como assim presença estrangeira? É como se os portugueses nascessem aqui, morassem aqui. Não era, moçada. Você terá franceses, você terá espanhóis dando as paqueradas aqui no nosso litoral, vindo comercializar com os índios. Os exemplos mais clássicos são a presença francesa no litoral do que hoje é o Maranhão, no litoral do que hoje é o Rio de Janeiro, principalmente na Baía de Guanabara, onde eles tentaram construir 2 colônias. Um outro exemplo clássico é a presença dos espanhóis no litoral nordestino, principalmente a viagem quase mitológica de Vicente Pinzon, que teria passado no Ceará e teria passado em Pernambuco. Até hoje, esses 2 estados e até o Rio Grande do Norte discutem se Vicente Pinzon teria passado por lá ou não, pois isso teria antecedido a chegada de Pedro Álvares Cabral. Beleza? E, para finalizar, eles vão criar o sistema de capitanias hereditárias. Porque o Estado português pegou o litoral do Brasil, pegou toda a área da América Portuguesa que ele pertencia e fez esses paralelos,
fez esses mapas utilizando a sua cartografia e dividiu em lotes de terra. Para que criar a capitania do Ceará Grande? Para que criar a capitania de São Vicente, da Bahia de Todos os Santos? Qual era o motivo? 1530, você já tem uma defasagem do comércio das Índias, que eu comecei a falar há pouco. O valor das especiarias já não era tão alto, já não era tão grande. E aí eles precisavam agora ocupar efetivamente a colônia. Muito caro, muita grana. E eles não têm essa grana. No Estado português não tem. Então o que é que ele faz? Passa a responsabilidade da colonização para a iniciativa privada. Chegava para membros da pequena nobreza, para membros da burguesia e dizia o quê? Olha, eu tenho um ótimo presente para lhe dar. Você irá receber um lote de terra na América Portuguesa. Aí alguns ficavam felizes, a maioria ficava triste, porque vai receber uma responsabilidade que não queria, que era explorar o novo mundo, ter que investir, trazendo colonos, desenvolver economicamente e ainda defender a terra. Olha só, colonizar, explorar e defender. 3 coisas que cabiam antes a quem? Cabiam ao Estado lusitano. E agora ele joga a responsabilidade para os capitães donatários, privatizando, para usar uma linguagem moderna, lógico que na época não havia esse conceito, mas privatizando o processo de colonização do Brasil. Beleza? Um abraço, até a próxima. Desenrolado.com é a solução para os seus problemas.